Vamos falar então de Mercúrio agora, né? O Sim. planeta Mercúrio, que Uhum. simboliza a inteligência, a Sim. comunicação, na casa 5, né? Numa casa Certo. de fogo, na casa de leão, né? Sim. O planeta Mercúrio, como eu já disse em outras lives, ele rege dois signos, né? Ele Uhum. rege Gêmeos e rege Sim. o signo de Virgem, né? Sim. Então, eu vou dar uma palhinha, né? Vamos dizer assim, de Sim. Mercúrio e Gêmeos na casa 5 e depois eu falo de Mercúrio e Virgem na casa E 5. Virgem. Isso. Então, Mercúrio e Gêmeos, né? Hum. Você tendo um Mercúrio na casa 5, vai existir aí um interesse, né, dessa pessoa e Uhum. vai ter muita afinidade com pessoas visando a parte intelectual, né? Mercúrio Certo. aí, ele procura isso, né? Como eu Uhum. falei, ele simboliza o intelecto, ele simboliza a Uhum. inteligência, ele simboliza a O comunicação. Então, o pensamento. interesse dele, ele vai atrair pessoas com essas características mercurianas, vamos dizer assim. Sim. Existe uma facilidade, uma atração, como a gente está falando de romances, né? Uma casa dos romances, a casa da paquera, é a casa dos casos, né? Uhum. E uma atração por pessoas mais novas, né? Faz Então, todo sentido. normalmente você vai ver, né, isso pegando só o Mercúrio, tá, gente? Claro. Você ter uma atração por pessoas mais novas, ou não necessariamente pessoas mais novas com relação à idade, mas pessoas que tenham um caráter, uma dinâmica Jovial. jovial, né? Uma Hum. dinâmica elétrica, Sim. espirituosa, né? Que é bem Sim. característico dos mais novos e de Verdade. Mercúrio, né? Que mais? A atração pela comunicação, né? São pessoas Uhum. que precisam se expressar, então ele vai Sim. buscar isso nesse outro, Uhum. vai buscar pessoas mais vibrantes, Uhum. inteligentes. Gêmeos aí vai ter uma mente muito ágil, né? Vai dar essa qualidade, né? Uma agilidade para isso. Uhum. Então, isso vai facilitar esse indivíduo a se expressar com muita facilidade, assim como o Sol, o Mercúrio na Uhum. 5, Uhum. né? Como é que fala? Vai ser fácil para ele também expressar o que ele sente, expressar suas ideias, né? Ele vai, como eu falei, a casa 5, ela gosta de ser reconhecida por algo, né? No caso Uhum. de Mercúrio, reconhecimento aí é ser reconhecido pela sua inteligência, pela Sim. sua versatilidade, né? Uhum. Ele vai ter uma facilidade muito na expressão escrita e corporal, né? Certo. Aquele brilhinho no olhar, né? Mercuriano, né? Uhum. Curiosidade. Então, ele vai ser pessoa, como é a casa 5, é a casa do divertimento, vão ser pessoas Uhum. que vão ter essa facilidade também, festeiros também, vários interesses, né? Gostam de se divertir. O que Vida mais? social Apreciam agitada, jogos. né? Oi? Vida social agitada. Agitada, e assim, vários interesses, né? É aquele que se der em duas, três festas ao mesmo. É que agora a É, pandemia não deixa, né? não Mas deixa, ele tem é. uma festa, você vai falar, olha, tem uma festa lá na casa de não sei quem, você tá afim? Vamos lá, vamos lá. Tem uma É, balada, ele vai, ele curte qualquer ele vai coisa, em né? tudo. O negócio dele é a interação, né? Por isso Sim. que ele gosta dessa parte das festas, porque para ele o legal é ele trocar as informações, é ele conhecer pessoas, né? Uhum. Tem uma característica desse Mercúrio que nessas relações, como a gente está falando que é a casa dos romances, dos namoros, eles não se aprofundam muito nessa parte. Uhum. Então, aí também tem aquela questão um pouquinho mais de o volúvel, né?
de conhecer, sabe aquele, os gêmeos tem muito essa coisa, né, na casa Sim. 5, de atirar para tudo quanto é direção, Uhum. né? Então é aquele que também tem aquela coisa, vai numa balada, ele pode ficar com 2 ou 3 pessoas, para ele é normal isso, você entendeu? Não é difícil namorar duas pessoas ao mesmo tempo, né? Não, Ter os para seus ele próprios gêmeos. consegue, ele tem essa versatilidade. Sim. Mas a gente está falando de gêmeos, né? Não de virgem. Também tem interesse por jogos de azar, né? Sim, Muito, de arriscar e especulações também, né? Porque é a sim. casa da especulação. Quanto a filhos, ele pode resistir inicialmente a ter filhos cedo. Uhum. A energia de Gêmeos e tanto de Mercúrio, normalmente eles gostam de protelar. Ah, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma Uhum. MBA, eu preciso fazer pós antes. Uhum. Então, os filhos eles vêm mais tarde, Sim. né? Até porque também tem uma coisa, os gêmeos, né? E tanto o Mercúrio tem aquela coisa do adolescente, né? A energia um pouco mais imaturo. Então, por isso, Imatura. os filhos eles vão Sim. ficar num plano mais, como é que fala, mais para frente, Mais pra né? frente. E adoram organizar eventos. Como a gente está falando de festas, Uhum. eles são um dos Sim. primeiros também para entrar nisso. Acho que no geral seria isso. Os filhos, nesse caso, quem tem Mercúrio na casa 5, a gente já pode ter uma característica de que filhos vão ser bastante versáteis, dinâmicos, inteligentes, vão dar trabalho em termos de comportamento. Aquelas crianças agitadas, que precisa de movimento e que precisa queimar o combustível, né? Uhum. Certo? Certo. Mercúrio em Virgem, né? O Mercúrio é a mesma característica, né, do que eu falei de Uhum. Gêmeos. Porém, em Virgem, ele já tem uma outra qualidade, né? O Uhum. Virgem, ele aí já não é mais, ele não é esse que atira para todos os lados. Não. Nesse caso, ele vai ser mais seletivo, né? Muito. Vai ser bastante seletivo, ele vai tender ao perfeccionismo mesmo, ele vai É, selecionar essas pessoas, vai exatamente. ser de poucos romances, mas ele vai ser muito seletivo nessa parte, é diferente de Sim. Gêmeos, né? Também por uma questão de, como Virgem é um signo de terra, a questão Uhum. de filhos também existe uma tendência a também ter mais tarde. Mas aí já Tá. não é mais pela É por um outro imaturidade, motivo, né? é por um motivo mais da razão mesmo. Falar, não, eu preciso Sim. ter De isso, pé no chão. eu preciso, muito pé no chão, eu preciso primeiro ter uma Sim. estrutura. E os Sim. romances aí também vão ser sérios, né? Apesar da Uhum. casa 5 ser diferente da casa 7, que a casa 7 é a casa do casamento, a Sim. casa da ligação mesmo, né? Da parceria. Uhum. A casa 5, o virgem aí, ele não vai conseguir levar assim como os gêmeos, por exemplo. Não. Se deixar, ele vai namorar sério. Ele precisa tomar cuidado com isso, ele vai levar muito a sério, Sim. né? Os terra, né? Os de terra no geral fazem isso, né? Mais sistemáticos, né? Com Sim. relação a isso, mais Sim. organizados. Metódicos, né? Os filhos aí, eles têm desses filhos, em termos de comportamento, eles vão ser muito críticos com esses filhos e Sim. vão tornar esses filhos a ter um olhar, né? Eles vão estimular esses filhos a ter um olhar mais crítico, né? Uhum. Uhum. Mais prático, né? Então, no caso aqui, como a casa 5 é a casa da diversão, né? Vamos dizer assim, o Sim. virgem aí, ele não vai ter tanta criatividade, não é o forte dele a Não. criatividade, o forte dele é Sim. a praticidade. Então, Sim. ele vai ser o mais prático que ele puder ser, né? Perfeito. Vai ser aquele cara que vai agendar as atividades. Então, por exemplo, a gente está falando de uma casa de prazer, né? Uma casa de, pô, divertimento. Não, mas ele vai ter lá a agendinha dele, né? Sim. Balada, 22 horas, com não sei quem. Domingo, almoço, depois do almoço, vamos jogar o hora às 13 horas. Isso. E como a casa 5 é a casa dos jogos, né? Nesse caso do Virgem, né?
por exemplo, ele adora montar coisas. Então, Sim, quebra-cabeça para ele já vai divertir ele maravilhoso. bastante, né? Verdade. É isso. Legal, Não existe legal. tanta espontaneidade, né? A casa 5 é a Sim, casa da espontaneidade. No caso sim. aí, Virgem não vai se sentir tão espontâneo, não. É, não vai ter esse É lado tanto, diferente né? essa é a diferença de Gêmeos. De gêmeos. Perfeito, Jean. Bom, eu também agora vou falar de um planeta que rege dois signos, né? Então, eu vou falar de Vênus, tanto Vênus, quanto Touro, quanto Libra, na casa 5, né? Bom, o planeta Vênus, ele por si só já está ligado aos afetos, né? Às relações. Então, ele, na casa 5, os afetos, eles vão se manifestar com um amor muito intenso, né? É, principalmente às pessoas ligadas a essa casa, ou seja, os filhos, os alunos, os romances, né? Os namorados, os amantes, né? Então, e aos prazeres da vida, né? E são pessoas que elas vão sempre desejar, né, para essas relações e suas relações de afeto, sempre amor, paz, harmonia, né? Não vão ser pessoas briguentas, pelo menos não por esse aspecto, né? Se você tiver Uhum. a sua Vênus lá, seja em Touro, seja em Libra, né? É, e também elas vão sentir um amor e um prazer extremo pelas suas próprias criações, ou seja, de novo, seus projetos, seus filhos, né? E tudo que hobbies, né? É, também são pessoas que, tendo Vênus na casa 5, elas vão ter uma necessidade de ligação romântica, né? E ela também vai ter necessidade de uma vida social ativa, porque Vênus também está ligada a Sim. essa coisa da vida ativa, né? Da vida social, desculpa, da vida social ativa. É, tem muito amor à vida, são pessoas que tendem a ser otimistas, né? É, um gosto forte, muito forte pelas artes, que é outra área ligada a Vênus, ou seja, aí a coisa fica mais Nossa, forte ainda, né? super expressivo, né? É, sejam qualquer tipo de arte, pode ser dança, música, pintura, não importa, né? E vai ter um talento para isso, né? Se a Vênus estiver lá, então vai ter um talento. Os hobbies são muito importantes para essa pessoa, né? É, geralmente são pais, seja homem, seja mulher que tem essa posição, uma pessoa com Vênus na 5 vão ser pais muito amorosos com os filhos, né? É, e eles Idosos. vão incentivar muito a criatividade dos filhos, né? E eles gostam muito de jovens, de pessoas jovens, mas não estou falando assim de romance, né? Gostam de jovens no geral, né? Sim. O sexo também vai ser o mais romântico, não vai ser uma coisa, não. Tem que ter, tem que ter pétalas de rosa na Sensibilidade. cama, tem que ter sabe, um jantarzinho romântico antes, não é assim. Tira a roupa, não rola, né, com essa pessoa. Tem que caprichar nas preliminares. Tem que caprichar, não é de qualquer jeito, não, né? E importantíssimo, ambientes confortáveis, principalmente se você tiver touro lá. Vai ter essa coisa assim, vamos fazer um sexo aventureiro, né, no meio da mata. Não vai rolar, meu querido. Essa Uhum. coisa não vai rolar. Tem que ser uma coisa confortável, de preferência um ambiente bonito, entendeu? Ou seja, não é de qualquer maneira, não. São pessoas também que. Lembra que a gente está falando de um mapa que a pessoa vive ao longo da vida toda, né, Jean? Então, tem muitas coisas Sim. que a gente fala
que, por uma questão até óbvia, algumas tendem a acontecer mais no início da vida, na juventude, na infância, outras depois da maturidade. Então, por exemplo, o que eu vou falar agora, são pessoas que elas podem receber muito auxílio material e financeiro dos próprios filhos, namorados e amantes. Então, isso, obviamente, vai acontecer sempre de quando se tornam adultos para a maturidade, né? Porque é quando os filhos já estão financeiramente trabalhando, enfim. Então, são pessoas que tendem a receber muita ajuda financeira e benefícios dos filhos, né? São pessoas que fazem muito sucesso em festas, né? Meio que é o arroz. Não sei se a palavra é arroz de festa, mas assim, são pessoas que todo mundo vai adorar e que faz muito sucesso na festa, né? Elas têm sorte nos jogos, né? Porque lembra que Vênus é a pequena benéfica, né? Ou seja, ela traz naturalmente sorte para as pessoas, né? Então, numa casa dos jogos, ela pode, sabe, ganhar no bingo, ganhar né? Isso, exatamente. Outra coisa interessante é que as pessoas que têm a Vênus na 5 podem ter filhos fisicamente muito bonitos, sabe, da beleza tradicional, né? Mesmo que os pais não tenham, os filhos podem vir muito bonitos, né? E também a tendência é que esses filhos eles sejam mais calmos e tranquilos. Não vai ter, dificilmente vão ter aqueles revoltados, né? De novo, dependente dos aspectos, né? Sim. Geralmente são pessoas muito simpáticas com todo mundo. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala, ai, como ela é legal, como ele é legal, né? São essas pessoas. No caso, principalmente, de touro, né? De Vênus também, mas de touro, né? Na casa 5, expressa sua criatividade através do afeto, da ternura, né? Na vida afetiva. E geralmente, quem tem touro, principalmente lá, ela vai ter uma vida afetiva mais estável. Não vai ter altos e baixos nessa vida afetiva, né? Mas tem um amor que ele pode se tornar egoísta, né? Ele pode se voltar mais para os prazeres materiais. Lembrando que tem muitas coisas que vai depender muito das nossas escolhas. O mapa não controla a gente. Então, às vezes, existe a possibilidade de ir para um lado positivo ou negativo. E a gente que vai fazer essa escolha ou deixar que a coisa aconteça, não é, Jean? Sim. E geralmente são pessoas que vão ter um amor muito grande pela natureza e mais pela natureza do que pelos esportes. Quem tem touro lá, talvez não seja muito empolgado em fazer esportes, a não ser que seja um esporte ligado à natureza. Daí pode até ser, né? Sim. E um lado negativo, se a pessoa não tomar cuidado, é que o amor dela pelos filhos pode ser tão grande a ponto de se tornar possessiva, né? Sabe o negócio da posse do touro? Sufocante, pode ser. Mas são pessoas que nutrem os filhos, né? E o mesmo é válido para os romances, para os namoros, né? Então, pode ser aquela pessoa que sufoca, que é muito possessiva. No caso de Libra, é uma coisa mais refinada, né? Então, assim, romances mais refinados, vão se atrair por pessoas mais intelectualizadas, mais equilibradas, né? Vai sempre procurar isso, né? Nas suas relações, né? Uma criatividade que se manifesta através da parceria, das parcerias, né? A gente não está falando da parceria da casa 7, daquela coisa mais de comprometimento, de parceria no geral, né? De dividir os prazeres, de dividir as coisas, né? Então, geralmente, as diversões para quem tem Libra na casa 5, elas são mais intelectuais, né? E com alguém. Elas meio que não conseguem se divertir sozinhas.
Não vai ser aquela pessoa que vai sozinha no cinema, olha aquele filme, eu estou super afim de ver. E ela vai sozinha, assiste e se satisfaz. Não. Quem tem esse tipo de posicionamento vai precisar ter alguém lá para trocar ideia, para dividir esse divertimento. Não vai conseguir fazer sozinha, não. É muito importante para essa pessoa os amores, os amigos, o mundo social, né? E o equilíbrio desse. Gosta da companhia dos filhos, né? E né? Dos namorados ou da pessoa que ama. E geralmente leva eles para as atividades sociais. De novo, não consegue ir sozinho. Tem atividade social, tem a festinha. Ai, filho, você não quer ir comigo? Ou leva o namorado, não vai sozinha. E são pessoas que se divertem recepcionando e agradando o outro. Né? Faz parte da personalidade dela, né? Agradar o outro. E ela tem prazer. Não é uma coisa para conquistar algo. É porque dá prazer mesmo para ela, né? É mais ou menos isso, Jean. Ok. Vamos para Marte? Vamos para Marte. Então, o planeta Marte ou Áries, né? Na casa 5. Né? Bom, aí o Marte é totalmente ao contrário aí da sua Vênus, né? Ele vai sim sozinho para as baladas, ele vai sozinho para o cinema. Existe uma independência, né, muito grande com relação a essa parte de divertimento. Para ele não tem tempo ruim, né? Marte, tanto Marte quanto Áries é regido pelo elemento fogo. Então, para eles, é fundamental, como é que fala, se aproveitar essas festas, vamos dizer assim, de casa 5, né? Os romances deles são muito casuais, porque Áries aí tem aquela coisa da independência, né? Áries também tem aquela coisa de não se aprofundar. Não se aprofundar, não se prender. Né? Ele tem medo de perder a liberdade, né? Exatamente, ele tem muito medo de perder essa independência e essa liberdade. Então, para ele, realmente a casa 5 vai funcionar como uma coisa casual mesmo. Então, ele vai ter muitos casos, né? Ele vai também atirar nas direções e assim. Como é Marte, né? Marte, ele simboliza o desejo. Então, você imagina, aquela coisa, se ele viu aquela pessoa, é o objeto de desejo para ele. Ele vai persistir até ele conseguir. Né? Então, a gente conquista faz parte, né? Exatamente. A gente costuma dizer que ele é o conquistador, o grande conquistador. E quando ele tem essa conquista, muitas das vezes ele... Tchau! Tchau, tchau, tô indo. Foi bom te conhecer. Foi um prazer te conhecer. Eu te ligo. Tranquilo que eu te ligo. Fica tranquila, fica tranquila. Você não quer... Me dá o seu telefone, dá você o seu telefone que eu te ligo. Então, ele tem muito isso, né? A casa 5 para ele, como é a casa dos prazeres, né? Então, para ele tem uma facilidade grande com relação a aproveitar esses prazeres, né? Ele gosta das aventuras, né? É muito próprio de Marte, né? Alto astral também, são pessoas que têm um alto astral, são pessoas que gostam de improvisar. Então, por exemplo, numa festa, estou pensando em fazer tal coisa. Pode crer que o Áries já está lá na frente resolvendo, ele já está iniciando, ele já está agitando a galera, vamos dizer assim, pela própria iniciativa que ele tem. Né? Com relação a filhos, o Marte na 5 ou o próprio Áries na 5, ele pode ter conflitos com esses filhos, né? Não vai ser assim uma relação tão pode ter muita briga, né? Tão tranquila como uma Vênus, como uma Lua, né? Como o próprio Sol, né?
o Marte aí ele já vai. E outra, o Marte, o pai, né? O pai ou a mãe, né? No caso, vai ser vista como autoritária, como eu Sim. mando, entendeu? Eu Pode ser mando e até uma você educação meio obedece. militaresca, né? Uma educação meio militaresca, não pode? Exatamente. Então é bem essa relação. Eu mando e você obedece, entendeu? Tem nem nosso Isso é presidente e o ministro da Saúde, né? alguma semelhança é mera É, né? coincidência. O Marte aí na 5, ele pode ter, com relação a jogos, ele precisa tomar muito cuidado, porque ele vai Sim. arriscar muito, né? E ele é competitivo, né, João? Muito Muito competitivo. competitivo. Nessa questão da competição, dos esportes, né? O ideal é que ele ganhe todas, né? Sim, sim. O ideal É seria isso, verdade. porque ele não gosta de perder. Então, Sim. com relação à parte do sexo, muitos desejos sexuais aí. Então, como você Aham. falou da Vênus, né? Que a Vênus tem que ter toda Sim. uma preliminar, tem que ter toda uma sensibilidade para lidar com essa, né? Não. O Marte, ele já vai direto ao ponto. É, Eu estou verdade. falando isso em termos de energia marciana. Energia, isso. Né? Geral, no geral, Gente, né? você tem um Marte lá e você não é desse jeito. Mas a gente está Sim. falando só da pura energia. E essa energia marciana, ela não tem muito tempo, Não. né? Então, ela É conheceu qual o fácil, não. seu nome e vamos que vamos, entendeu? É É mais ou menos exatamente. assim. A É isso própria mesmo. atividade, né? Então, Sim. esse Marte na 5, ele exige muita criatividade, Sim. muita atividade, movimento. Uhum. Né? Sim. São pessoas Perfeito. boas, como eu falei, do improviso. Então, por exemplo, olha, vamos viajar? Ele já está com a mochilinha pronta Sim, sim. também. Verdade. Verdade. Né? Perfeito. É o primeiro a agitar as diversões, né, como eu falei. Se Uhum. apaixona muito fácil e Uhum. e se desinteressa também muito Com a fácil. mesma rapidez. Ele tem uma qualidade, não, ele tem uma curiosidade aí, uma coisa específica. Como ele gosta muito dessa coisa do conflito, né, Uhum. de ser desafiado, e ele gosta do desafio, então tem Uhum. muito aquela coisa assim, nos romances, ele brigar e depois voltar, sabe assim? Aquela Sim. coisa assim, ele Ai, briga daquele que para vai e depois volta, fazer vai e as volta, pazes. vai e volta. Sabe? Com a mesma intensidade que ele briga, a mesma intensidade ele volta, vamos dizer assim, Verdade. né? Verdade. Bem lembrado. O que mais aqui? E ele tem uma outra coisa, só para finalizar. Como eu falei, a casa 5 é a casa da persona, né? A casa de como Sim. você quer ser reconhecido, ou de repente é aquela casa que você passa uma persona que não é o que você é realmente. No Sim. caso de Ares e Marte nessa casa, não Uhum. existe essa relação. Ele Uhum. passa o que ele realmente é, tá? Ele não Sim. tem essa coisa, por exemplo, se fosse um escorpião aí de filtrar e não gostei, mas eu vou disfarçar. Não, o Marte aí na 5, Ele ele é é autêntico. reconhecido pela própria identidade dele mesmo, tá? Sim.